A Ucrânia acaba de descobrir absolutamente tudo, sim, tudo mesmo, sobre a arma mais temida da Marinha Russa. Segredos que Moscou jurava serem intocáveis acabam de vir à tona, e você vai ver cada detalhe. Todos os dados foram vazados, isso mesmo que você acabou de ouvir. Imagine um submarino nuclear capaz de lançar 160 ogivas, projetado para nunca ser visto, ter suas rotas, fraquezas e até a identidade completa da tripulação expostos para o mundo inteiro. É como abrir o cofre mais protegido do Kremlin e espalhar o conteúdo na praça pública. Informações que nenhum governo admitiria possuir agora estão nas mãos da Ucrânia, e parte delas nas suas. Como isso aconteceu? Quem ousou entregar esses segredos? E o que Putin vai fazer diante da maior humilhação naval da sua carreira? Fique até o fim, porque a história que você vai ouvir é explosiva. Sabe esses documentos que você está vendo agora? Não são papéis soltos de internet. Cada carimbo, cada assinatura e cada diagrama veio do coração da Marinha Russa. Eles falam do Knyaz Pozharsky, o submarino nuclear mais novo e mais protegido de Putin, joia da classe Borei A. Enquanto você observa a imagem do casco negro deslizando sob o gelo, entenda o peso disso. Esse navio foi feito para não existir aos olhos do inimigo. Ele carrega 16 mísseis R-30 Bulava. Cada míssil pode levar até 10 ogivas. Faça a conta comigo enquanto a câmera aproxima do silo de lançamento. Um único submarino, potencial para 160 ogivas. É a espinha, dorsal do poder de chantagem nuclear do Kremlin, a peça que permite a Moscou impor medo sem dizer uma palavra. Agora, olhe para os scans que passam na tela. Vê os nomes? Entre eles, o do comandante. Capitão de segunda classe, Andrei Speicher. E não é só um nome isolado. São 66 tripulantes listados, fila por fila, com idade, peso, resultados de teste físico e avaliação médica. Você percebe o absurdo? Não é apenas quem opera o submarino. É como cada um está apto, onde é forte, onde é fraco. É o tipo de dossiê que, em tempos normais, viveria trancado em um cofre. Agora está passando aí na sua tela. Repare nos detalhes técnicos enquanto o zoom percorre os diagramas. Não se trata apenas da lista de pessoal. As páginas vazadas incluem instruções de combate, rotas previstas, procedimentos de emergência, protocolos de transferência de carga e atendimento de feridos. Há descrições dos sistemas de sobrevivência, com a lógica de redundâncias e os pontos que deveriam ser indetectáveis. Até um relatório sobre uma boia de rádio deformada aparece, com comentários de engenharia e conclusões operacionais. E para completar a humilhação, extratos do livro de agendamento, o diário do cotidiano a bordo, quem está de serviço, quem descansa, quando cada sistema entra em xeque. Agora junte as peças enquanto a timeline surge no canto da tela. O Knyaz Pozharsky foi aceito oficialmente para serviço em 24 de julho de 2025. Menos de 2 semanas depois, a inteligência militar ucraniana, o HUR, publica 10 páginas desses segredos no Telegram. Imagina o clima no quartel-general russo ao ver o próprio navio invisível escancarado diante do planeta. Um submarino nuclear vive do silêncio. O truque é o sumiço. E o que sobra quando o truque é revelado ao público? Sobra um colosso caro, potente, sim, mas previsível. E previsibilidade em guerra é convite. Enquanto as tabelas comparam qualificações da tripulação e as plantas do navio correm na tela, responda mentalmente. Se você sabe quem está a bordo, como se treinou, quais rotas seguiria e que procedimentos acionaria numa emergência, esse submarino ainda assusta do mesmo jeito. O Knyaz Pozharsky é importante para a Rússia porque sustenta a credibilidade da dissuasão. Ele garante a segunda resposta, a capacidade de lançar mísseis mesmo depois de um primeiro ataque. Você viu o que foi vazado. Agora a pergunta que não quer calar é: como isso aconteceu? Como documentos ultra-secretos de um submarino nuclear, guardados a 7 chaves pelo Kremlin,
Atravessaram o Ártico, cruzaram fronteiras e foram parar no canal de Telegram da inteligência ucraniana. O responsável por esse golpe foi o HUR, o Serviço de Inteligência Militar da Ucrânia. Um órgão que, desde o início da guerra, vem acumulando façanhas que parecem saídas de filmes. Só que aqui não há roteiro de ficção. Cada documento mostrado é real e cada página foi escolhida para causar o máximo de dano à reputação de Putin. A publicação no Telegram, de forma aberta e gratuita, não foi coincidência. O método exato, ninguém fora do HUR sabe. E talvez seja exatamente isso que mantém a operação tão impressionante, a ausência de pistas concretas. Há, no entanto, duas linhas principais de investigação sobre como o vazamento pode ter ocorrido. A primeira é a mais ousada, a infiltração direta de um agente ucraniano dentro da estrutura da Marinha Russa. Imagine um oficial de confiança, participando do dia a dia, sentado nas mesmas mesas de reunião que a tripulação do Kniaz Pozharsky, mas reportando secretamente para Kiev. Esse cenário exigiria anos de preparo, cobertura impecável e acesso privilegiado, mas explicaria a precisão e a profundidade das informações obtidas. A segunda hipótese é mais suja e por isso mesmo talvez mais plausível. Suborno. A corrupção é um câncer antigo nas Forças Armadas russas. Há relatos, confirmados por investigações jornalísticas, de soldados pagando para evitar a linha de frente, oficiais vendendo vagas e contratos sendo inflados para encher bolsos de altos comandantes. Em um ambiente assim, não é difícil imaginar que um membro da tripulação do Kniaz Pozharsky ou alguém com acesso à documentação tenha cedido diante de uma quantia generosa. O preço para vender segredos estratégicos pode não ser tão alto quanto se pensa, principalmente num país onde o dinheiro muitas vezes vale mais do que a lealdade. Essas práticas não surgiram ontem. Durante a guerra, surgiram esquemas para recrutar prisioneiros em troca de bônus pagos a policiais, empresas de fachada para lavar dinheiro, destinado ao fronte e redes clandestinas de comércio de equipamentos militares. Esse submundo, que mistura crime organizado e estruturas estatais, cria o ambiente perfeito para uma operação de compra de informações. E então vem o detalhe mais intrigante: a decisão do HUR de publicar parte dos documentos. Isso não é padrão em operações de inteligência. Normalmente, o que se obtém é guardado para uso estratégico, não entregue de bandeja ao público. Mas ao expor 10 páginas no Telegram, a Ucrânia fez duas coisas ao mesmo tempo. Mostrou que sabe mais do que Moscou imagina e jogou a Rússia na defensiva, obrigando-a a reagir de forma apressada, possivelmente cometendo erros. Enquanto você vê na tela o print do post no Telegram, com os documentos originais e as anotações em russo, pense no impacto dessa escolha. Não foi só um roubo, foi um recado. A Marinha Russa já não é tão invisível assim. Agora você deve estar se perguntando, mas afinal como a Ucrânia pode usar tudo isso ao seu favor? E é isso que vou te explicar nos próximos minutos. A vantagem que a Ucrânia é tão grande que para Moscou isso é como entrar num campeonato de xadrez onde o adversário já decorou todos os seus movimentos antes mesmo da primeira partida. É como se a Rússia tivesse passado anos planejando uma operação secreta e, de repente, fosse obrigada a jogar fora todo o trabalho e começar do zero. Com esses documentos, a Ucrânia conhece as rotas planejadas, os horários, as paradas estratégicas e até os protocolos de segurança que deveriam proteger o submarino. Isso significa que Kiev pode posicionar drones navais, minas inteligentes ou até submarinos não tripulados exatamente nos pontos certos, na hora exata. É a diferença entre atirar no escuro e acertar no alvo com mira a laser. Mas não para por aí. O vazamento revelou também cada detalhe técnico do navio e, com isso, suas vulnerabilidades. Saber onde estão os pontos cegos, quais sistemas de sobrevivência existem e como eles funcionam, é como ter o manual secreto de como derrotar o submarino mais avançado da Rússia. E para completar, a lista com os tripulantes dá à Ucrânia o poder de pressionar, chantagear ou até cooptar essas pessoas. Em guerra, um único tripulante disposto a colaborar
pode valer mais que uma frota inteira. E essa vantagem não fica restrita à Ucrânia. Esses dados podem, e provavelmente já foram, compartilhados com a OTAN e os Estados Unidos, permitindo reposicionar aviões de patrulha, navios e sonares para seguir cada passo do submarino russo. Agora, você deve estar pensando, mas é óbvio que depois desse vazamento, a Rússia vai mudar a rota do submarino, certo? Vai fazer outra totalmente diferente, para despistar. Pois é, parece lógico. Só que aqui vem a parte que pouca gente sabe. Alterar a rota e os planos de um submarino nuclear desse porte não é como mudar o caminho de casa para o trabalho. Ele foi projetado, treinado e preparado para operar em determinadas áreas, com pontos de comunicação específicos, rotas de segurança e zonas de cobertura defensiva. Mudar tudo isso de repente exige novas simulações, novos protocolos e, muitas vezes, novos treinamentos para toda a tripulação. E isso não se faz de um dia para o outro. Então, mesmo que Moscou altere parte da operação, o estrago já foi feito. A Ucrânia não apenas expôs o monstro invisível da Marinha Russa, mas também obrigou Putin a jogar no improviso. E na guerra, improviso quase sempre significa vulnerabilidade. E o que tudo isso vai acarretar para a Rússia? A resposta é um terremoto dentro da própria estratégia de defesa do país. Putin agora se vê diante de um dilema que nenhum líder quer enfrentar. Para começar, ele pode ser forçado a desativar temporariamente o Kniaz Pozharsky. Não por problemas técnicos, mas porque manter o submarino em operação, com cada detalhe exposto ao inimigo, é um convite para desastre. Colocar essa embarcação no mar agora seria como mandar um espião trabalhar com crachá e uniforme dizendo: "Eu sou o espião". O fator surpresa, a alma de qualquer submarino, já foi perdido. Outro problema inevitável é a tripulação. Com os nomes expostos, cada homem a bordo passou a ser um alvo potencial de chantagem. Putin pode não ter escolha a não ser substituir todos eles, o que significa recrutar, treinar e integrar uma nova equipe do zero. Esse processo leva tempo, custa caro e, mais importante, compromete a eficiência operacional. Mas o dano vai muito além. Esse vazamento obriga Moscou a rever toda a estratégia de uso da classe Borei, a mais moderna e cara da frota russa. Agora que a Ucrânia e possivelmente a OTAN conhecem detalhes da construção e dos sistemas de combate, outras embarcações da mesma classe também estão sob risco. É como se a Rússia tivesse entregado de bandeja a planta da sua mais avançada linha de defesa marítima. A doutrina de dissuasão de Moscou depende da percepção de que seus submarinos nucleares são invisíveis e intocáveis e prontos para responder a qualquer ameaça. Pois é assim que um submarino funciona, sendo invisível. Ao quebrar essa imagem, a Ucrânia não apenas compromete a eficácia militar, mas mina a credibilidade internacional da Rússia. E aqui está a parte mais perigosa para o Kremlin. Esse caso não é um evento isolado. Ele revela uma crise muito mais profunda dentro das forças armadas russas. Corrupção, falhas, vulnerabilidade na inteligência militar. A facilidade com que essas informações foram obtidas e divulgadas mostra que, por trás da imagem de potência, existe um sistema corroído por dentro. A Rússia enfrenta hoje uma crise real com seus submarinos, e o pior é que ela não vem sozinha. No mar já vimos sobre o caso do Kniaz Pozharsky. Na terra, a situação não é muito melhor. Os mísseis intercontinentais Sarmat e RS-24 Yars, que deveriam ser o orgulho do arsenal, falharam em testes recentes. Estamos falando de lançamentos que sequer saíram do solo, explodindo ainda na fase inicial. No ar, a Ucrânia já mostrou que pode atacar onde a Rússia menos espera. Bombardeiros estratégicos, capazes de lançar ogivas nucleares, foram destruídos no próprio território russo por enxames de drones. A Operação Teia de Aranha, por exemplo, reduziu drasticamente a frota aérea estratégica russa, algo que Moscou jamais imaginou que pudesse acontecer tão cedo. E como se isso não bastasse, em julho, a própria natureza se voltou contra Putin. Um tsunami atingiu o norte da Rússia
e destruiu parte de uma base de submarinos nucleares. Imagens de satélite confirmaram os danos, mostrando embarcações e infraestrutura crítica seriamente comprometidas. Esse desastre natural não só enfraqueceu a capacidade operacional, como expôs outra vulnerabilidade: a dependência de poucas bases-chave para manter a frota ativa. Em guerra, quando um submarino perde o sigilo, ele perde boa parte da sua razão de existir. E aqui entra o fator mais constrangedor. A Ucrânia, mesmo sem possuir submarinos, mostrou que pode atacar e sabotar à distância. Já fez isso em Ust-Luga, afundando navios da frota sombra russa a centenas de quilômetros de suas fronteiras. Isso significa que, mesmo que Moscou mantenha seus submarinos no mar, a ameaça ucraniana continua. O quadro é claro: mar, terra e ar. Todos os pilares da dissuasão nuclear russa foram atingidos. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Conheça também o clube de membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui, não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora, clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores da geopolítica mundial. Até a próxima